Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Orquidicas. Eu me chamo Vanessa Merli. Dando continuidade aqui à nossa série sobre orquidários, a gente agora está falando de orquidários abertos e sobre a construção deles. E nós vamos falar sobre o material para a construção desse orquidário. Basicamente, do que eu tenho conhecimento, são orquidários feitos de madeira ou de aço, ok? Uma vez definido a metragem quadrada do que você vai fazer exatamente, eu acredito que hoje, como os preços subiram muito, a diferença entre a utilização dos dois materiais, se você tiver que comprar tudo, seja pouca, tá? Não acho que dá muita diferença não. Madeira está muito caro e o aço também está caro, ok? Mas às vezes as pessoas têm a madeira em casa já. E isso facilita, isso de repente você não tem tudo, mas te dá uma economia para que você comece a fazer o seu orquidário, tá? Então vamos falar primeiro de orquidário feito de madeira, ok? Aspectos positivos. Eu acho que orquidários feitos em madeira são muito mais bonitos visualmente, ok? Então você tem um quintal, você tem um espaço aberto bonito, com árvore ou com mais plantas. A madeira, na minha opinião, combina muito mais com esse tipo de ambiente. Ele fica mais aconchegante. Você olha de longe, você já vê tem aquela visão bonita, enxerga as plantas. Eu acho muito legal. Acho que orquidário de madeira é a coisa mais linda que tem. Fica muito bonito. Combina com o seu piso drenável. É muito legal, eu acho, tá? Nesse aspecto visual. Mas vamos aos pontos negativos, na minha opinião, e com a estrutura que eu já tenho aqui, tá? Então, quando eu comecei a montar aqui o meu orquidário, eu utilizei madeira por isso, porque eu achava mais bonito, ok? E a falta de experiência, a falta de conhecimento me causaram alguns problemas. Então, vamos lá ao primeiro. Tá bom, você subiu a estrutura do seu orquidário e você tem que fazer prateleiras, de preferência nas laterais, ok? Você tem que ter local na parte de cima que você possa pendurar bastante planta e você vai ter que ter as suas bancadas no chão, tá? O que acontece com a bancada e com a prateleira de madeira? Se ela não estiver muito bem nivelada, ela acumula água. E esse acúmulo de água não é muito bom. Ela pode demorar para secar, pode criar inseto e pode te dar algum problema de excesso de umidade em alguma planta, entendeu? Então isso não é legal. Mesmo que a madeira seja tratada, isso acontece com bancadas e prateleiras de madeira, ok? Não sei se vocês repararam, mas aqui, no meu cultivo, todas as minhas plantas ou estão em toquinhos, ou estão em vasos cerâmicos, ou em cachepôs. Por quê? Por causa desse problema do acúmulo de água e da demora da madeira secar. O vaso cerâmico, ele suga a umidade de dentro do seu do substrato, ele seca muito rápido, e o cachepô também, até porque ele é todo vazado, então facilita a circulação de ar. Talvez, se eu tivesse aqui nas minhas prateleiras, no meu cultivo, vasos plásticos, eu tivesse problema com excesso de umidade. Talvez as minhas plantas não fossem secar na velocidade que elas secam hoje. Talvez não daria certo se eu utilizasse vasos de plástico aqui. Então essa é uma das minhas preocupações. Outra coisa que acontece, quando a planta está legal, está sadia, ela solta a raiz para tudo quanto é lado. E no caso do vaso cerâmico, que também tem buraquinho, mesmo que ele não tenha, e do cachepô, as raízes saem para fora do vaso. E como a gente deixa ela quietinha no lugarzinho dela até a floração, essas raízes grudam na bancada de madeira, gruda na madeira. Quando você vai retirar aquela planta dali, ou para você fazer uma rega, ou para você levar para um outro lugar, porque ela está florida, para enfeitar, o que acontece? Essas raízes estão grudadas e aí a gente estraga essa raiz. E geralmente são raízes novas. Eu fico com dó nesse momento. Assim, ó, é triste você estragar a raiz da planta porque você teve que mudá-la de lugar, tá? Então, esse é um outro aspecto negativo do orquidário de madeira. Então, na minha opinião, hoje, se eu pudesse construir um novo orquidário, talvez eu fosse misturar os dois materiais, tá? Mas é a minha opinião, pontos positivos e negativos de você construir o seu orquidário com madeira. Então, o orquidário de madeira é muito mais bonito, ele é mais agradável,
ao olhar, ao se comunicar com o ambiente que você tem, quanto mais natural ele for, só que você tem problema. A madeira, ela apodrece e ela tem a vida útil mais curta do que o aço. As raízes das suas plantas, elas podem grudar nessa madeira e se você for movimentar a planta, você vai quebrar essa raiz. E se você não tiver bem nivelada, você tem problema de acúmulo de água, ok? Então eu vou parando por aqui. Essa é a minha opinião e a minha dica a respeito de construção de orquidários com madeira. No próximo vídeo a gente aborda os fatos e o conhecimento que eu tenho sobre construção de orquidário com aço, ok? Até a próxima. Tchauzinho.